Meus prezados irmãos, boa noite. Hoje é dia 16 de maio de 2022 e estamos iniciando a sessão da Casa Espírita Abel Sebastião de Almeida. Antes de fazermos a leitura de uma página de ambientação, de preparação, eu gostaria de solicitar a todos, aqueles que desejarem participar da equipe de trabalhadores, para o almoço fraterno da nossa casa, que deixem o nome com a nossa irmã Marise. O nosso almoço fraterno, dia 7 de maio, foi um sucesso, gostamos muito, e a nossa ideia, isso ajudou muito a nossa casa para os trabalhos sociais, e a nossa ideia é tentarmos fazer mês sim, mês não, um almoço daquele tipo, uma confraternização bonita entre todos nós, mas para isso nós precisamos de mais trabalhadores, precisamos formar uma equipe, um time para esse tipo de atividade. Então, aqueles que desejarem podem deixar o nome com a Marisa, ou então, se não a encontrarem, falar comigo mesmo, será uma satisfação muito grande. A formação desse time vai ser fundamental. A outra coisa é lembrar a todos para a importância de que façam as suas contribuições para a nossa casa mensalmente. Muitos deixaram de fazer e a nossa casa teve uma queda de receita expressiva. Então, esse é o motivo de eu estar lembrando aqueles que já fazem há algum tempo as suas contribuições. Não deixem de fazê-lo, coloquem nas suas agendas e, se possível, se puderem reajustar em 10% para cobrir pelo menos a inflação do ano anterior, será fantástico. Mas, todos aqui na nossa casa, todos sabem, nós não cobramos coisa alguma, as contribuições são feitas de acordo com as posses e condições de cada um. A campanha do óleo de cozinha usado, lembro também, continuamos com a nossa campanha, então todos aqueles que puderem trazer em garrafas PET, o óleo de cozinha usado, não deixem de fazê-lo. Nós temos um tonel de 100 litros, que ao concluirmos o enchimento dele, nós recebemos por isso, a nossa casa vende esse óleo, nós contribuímos para que, ecologicamente, e ao mesmo tempo para os trabalhos da nossa casa, para que possamos arrecadar um pouco mais de fundos para a nossa casa. Então, meus irmãos, pedindo sempre a Jesus, nosso meigo e amado mestre, amigo incondicional de nossas almas, que nos envolva e ampare nos trabalhos desta noite, que nosso irmão Alcir, que daqui a pouco falará para nós, seja bafejado por muitas intuições e inspirações, que fale para nós aquilo que necessitamos ouvir. Eu peço à nossa irmã Jácia a gentileza de fazer a leitura da nossa página da noite de hoje. A página é do livro Justiça Divina, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, intitulada Lugar Depois da Morte. Muitas vezes perguntas na terra para onde seguirás quando a morte venha a surgir. Anseias, de certo, a ilha do repouso ou o lar da união com aqueles que mais amas. Sonhas o acesso à felicidade, à maneira da criança que suspira pelo colo materno. Isso, porém, é fácil de conhecer. Toda pessoa humana é aprendiz na escola da evolução, sob o uniforme da carne, constrangida ao cumprimento de certas obrigações, nos compromissos do plano familiar, nas responsabilidades da vida pública, no campo dos negócios materiais, na luta pelo próprio sustento. O dever, no entanto, é impositivo da educação que nos obriga a parecer o que ainda não somos, para sermos, em liberdade, aquilo que realmente devemos ser. Não ouvides, assim,
enobrecer e iluminar o tempo que te pertence. Não nos propomos nivelar homens e animais. Contudo, numa comparação reconhecidamente incompleta, imaginemos seres outros da natureza trazidos ao regime do espírito encarnado na esfera física. O cavalo atrelado ao carro, quando entregue ao descanso, corre à pastagem, onde se refocila na satisfação dos próprios impulsos. A serpente, presa para cooperar na fabricação de soro antiofídico, se for libertada, desliza para a toca, onde reconstituirá o próprio veneno. O corvo, detido para observações, quando solto, volve à imundície. A abelha, retida em observação de apicultura, ao desembaraçar-se, torna incontinente à colmeia e ao trabalho. A andorinha, engaiolada para estudo, tão logo se veja fora da grade, voa no rumo da primavera. Se desejas saber quem és, observa o que pensas quando estás sem ninguém. E se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. Boa noite, bom estudo a todos. Bem, meus irmãos, agora nós vamos peço a todos que prestem a máxima atenção ao nosso querido amigo Alcir da Mota Mesquita, que vai nos brindar com estudo sobre o capítulo 3, itens 3 a 5, diferentes categorias de mundos habitados. Tema esse que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. E após, quando terminarmos a nossa sessão, aqueles que desejarem poderão pegar na nossa biblioteca de forma gratuita esse livro, essa revista Reformador, que trata exatamente do tema que será tratado, pluralidade dos mundos habitados. Alcir, por favor. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus, o nosso meigo amado mestre, nos ampare e sustente na noite de hoje. O tema, capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, é um trecho evangélico e que nós, encarnados no planeta Terra, vemos debatendo, Você vê o mundo científico discutindo a probabilidade ou não da existência de vida fora do planeta Terra. E essa evolução do pensamento humano é contínua, porque a nossa capacidade de observar o espaço sideral vem se dilatando de forma espetacular ao longo do tempo. Começamos com observação a olho nu, depois uma pequena lunetinha de Galileu, que é uma luneta hoje que a gente compra para as crianças se divertirem, depois observatórios mais sofisticados, em regiões ermas do planeta, que você tem menos poluição, mais capacidade de observação, fugindo da área urbana. Não sei se algum de vocês tem a oportunidade de ir ao interior, do estado mesmo, do Rio de Janeiro, quando um lugar que você tenha pouca iluminação, como é diferente o céu que se observa lá do céu que se observa aqui, completamente diferente. Inclusive, quando você está no campo, você é capaz de identificar com muita clareza a Via Láctea, que é a nossa constelação, que aparece marcada com muita clareza no céu. Então, nós estamos explorando cada vez mais. O Gilberto, na apresentação da semana passada, falou dos telescópios, Nós temos o Hubble, que já é um telescópio relativamente antigo.
Agora nós temos o James Webb, que é um telescópio da NASA, e a virtude desses telescópios é que eles estão fora da atmosfera, eles estão gravitando em torno, né, do planeta Terra como um satélite, então a capacidade de observação deles é imensa, levando em conta que eles não têm o obstáculo da atmosfera, da poluição da atmosfera, eles não têm as interferências que a atmosfera provoca para os observatórios instalados no planeta. Então, nossa capacidade de observar o mundo começa a ficar gigante, né? E apesar dessa capacidade de observação ser muito grande, e os instrumentos que nós estamos usando para captar essas energias do espaço, né? A gente já não observa mais só luz visível, mas emissões de raios-x, raios gama. Então a gente começa a observar o universo sob diversos prismas. O que a gente vê é o mundo que a gente chama visível, né? Aquilo que é possível captar através dos nossos instrumentos, que é muito pouco diante do universo. Então existe hoje uma discussão filosófica que a gente sabe que tem um limiar do que nós conseguimos ver e observar usando as técnicas mais sofisticadas. E esse limiar, esse conjunto observável ainda é muito pequeno diante do universo. Então, o que vem depois, né, disso? Não é o nada. Se não é o nada, o que tem lá? Então, tem uma discussão filosófica, a gente não tem a capacidade ainda de observar, mas tem uma questão lógica muito clara para nós, né? Deus não teria criado esses trilhões e muito mais que trilhões de sóis e galáxias e cometas e tudo isso para nada, né? Deus não criaria esse conjunto que é o universo, que é um conjunto fantástico, para que só existisse vida no planeta Terra. Efetivamente, não tem nenhuma lógica, né? A perfeição, Deus é o Criador, então nós sabemos que Ele é perfeito e Ele não criaria essa imensidão que é o nosso universo para nada, só para enfeitar o céu, como pensavam os antigos pensadores, né? Chamavam de abóbada celeste. E tem um erro da visão humana. Qual é o erro da visão humana que Heráclito captou com muita profundidade? Nada é permanente, exceto a mudança. A única coisa certa na nossa vida é que amanhã o dia vai começar diferente do que foi hoje, né? Completamente diferente. E isso é o princípio da nossa vida, né? Às vezes a gente tenta congelar um momento determinado da nossa vida como símbolo da felicidade, né? A gente vive uma situação que nos deixou muito satisfeito e nós tentamos aprisionar aquela cápsula de tempo para perpetuar ela eternamente. Não existe, né? É impossível. Amanhã será diferente, diferente, diferente. E assim é a nossa vida, né? Então a gente vê as pessoas às vezes velhas e envelhecem e fica, mas quando meus filhos foram pequenininhos, né? Você está envelhecendo, eles vão crescer, você vai desencarnar, é o processo natural. Então Heráclito detectou isso muito bem. E nós sempre tentamos congelar o tempo, tentamos ver um mundo estático. E o mundo não é estático, o mundo é dinâmico, ele muda numa velocidade brutal. Então a mudança é a única certeza. E Kant diagnosticou muito claramente essa nossa visão egoística, né? Por quê? Que ele chamou de egoísmo lógico, porque a gente achou o seguinte: nós somos filhos de Deus, a criação, e o planeta Terra, só ele tem vida, só nós temos o privilégio, quer dizer, nenhum ser a mais, o que a doutrina espírita veio mostrar que era um erro de concepção filosófica gravíssimo, é filho de Deus ou existe vida inteligente fora do planeta Terra. Essa exclusividade do pensamento humano nos levou a esses desvarios que a gente chegou até hoje, né? Então nós tivemos sempre a dificuldade de entender o trecho evangélico: há muitas moradas na casa do meu pai, porque nós tínhamos a visão egoística de que nós somos únicos e exclusivos e queríamos congelar o mundo para que ele ficasse da cara que nós queremos, né? Eu vou usar
na nossa apresentação de hoje, 2 trechos, na Revista Espírita de março de 1858, que é muito interessante, que Kardec tratou com muita clareza sobre essa pluralidade dos mundos habitados e os seus diversos estágios evolutivos, e o Evangelho, né? E no Livro dos Espíritos, Kardec começa comentando: que homem sensato poderia crer que esses milhões de astros, e eu diria que são mais que milhões, né? São trilhões e trilhões de astros que cintilam sobre nossas cabeças, foram feitos somente para recrear os nossos olhos? Por que essa pergunta de Kardec? Eu vou avançar e depois eu volto, né? Nós temos a ideia do que firmamento. O que é o firmamento? É a coisa que é firme, está ali parada, né? Então, porque vocês já ouviram falar na palavra abóbada celeste, né? A abóbada celeste era um teto que cobria a Terra, porque a Terra era plana, então ela tinha um teto, e as estrelas ficavam cintilando nesse teto, presas ao teto, porque a Terra era o centro do mundo, na nossa visão egoística, para enfeitar as nossas noites. Então, nosso egoísmo chegava a tal ponto que, na nossa ignorância, nós não só nos achávamos o centro do universo, como nós achávamos que tudo que estava em volta estava fixo e existia para enfeitar a nossa noite. Então, usada no contexto das religiões, baseado na escritura hebraica e judaica, né? E que falavam que existia um firmamento, o firmamento do sentido de firmar, de estar preso, parado. Beto, dá uma retornada aí. Isso, não, retorna, por favor. Isso, obrigado. Tá bom. Então, por isso que o Kardec usa esse termo, recriar nossos olhos, porque a crença humana é que esses mundos não só não eram habitados, como eles existiam somente para enfeitar. Então, Deus, o Criador, se deu o trabalho de criar essa imensidão para enfeitar os olhos de nós, habitantes do planeta Terra, únicos e exclusivos, e nos deleitarmos nas noites de céu estrelado. Qual seria, então, pergunta Kardec, a utilidade desses outros milhões de globos invisíveis a olho nu? Porque nós sabemos hoje, mesmo hoje, né, porque Kardec escreve isso em 1858, mesmo hoje, nós sabemos que, além do que é visível, além do que nossos telescópios em órbita planetária conseguem observar, existe um universo aí, e que não serve sequer para nos iluminar, porque o Sol tem um papel muito importante, né? Ele que nos fornece o calor, a luz, que mantém a vida do planeta Terra. E esses milhões de astros e estrelas que existem no universo, que nem sequer nos iluminam, nem sequer nós vemos, por que Deus teria se dado esse trabalho de criar para nada, né? Deus não cria para nada, né? Não haveria, ao mesmo tempo, orgulho e impiedade pensar que assim fosse? Sim, sem dúvida, é o nosso orgulho, achar que nós somos únicos, exclusivos. Aqueles a quem pouco importa a impiedade, diremos que é ilógico. Não, tá ligado. Vê aí. Voltou? Voltou. Deu alguns tilt aqui. Coisas da tecnologia, não se apavore. É assim como a chuva, né? Alô. E esse raciocínio é confirmado pela revelação dos Espíritos. A revelação espírita veio nos trazer essa certeza. Os Espíritos comunicantes nos trouxeram essa certeza que nós não estamos isolados no universo e ele é habitado, né? Eles nos ensinam que todos esses mundos são habitados por seres corporais apropriados à constituição física de cada globo. E aí tem outra informação de Kardec muito importante, né? Toda a nossa pesquisa pressupõe que a vida
nos diversos planetas, segue exatamente os mesmos padrões na vida no planeta Terra, o que não é verdade, né? Nós temos as matérias quintessenciadas, matérias de diversas densidades, né? Assim como nós sabemos que o fluido cósmico universal é o grande gerador de tudo que existe em termos de matéria e vida, e ele é plasmado em densidades diferentes. Então, a gente não pode esperar encontrar vida sempre igualzinha nós encontramos aqui. Até porque, quando, por exemplo, André Luiz nos descreve o nosso lar, né? O nosso lar é um mundo, no caso uma colônia espiritual, mas que espíritos habitam, trabalham, estudam, fazem caridade, e eles são imperceptíveis aos nossos padrões materiais. Eles não seriam observáveis pelos nossos instrumentos, não porque eles não existam, porque nossos instrumentos ainda são primitivos, né? Talvez, se nós tivéssemos instrumentos capazes de... Deixa que eu vou com esse aqui mesmo. De observar melhor variações energéticas no planeta Terra, nós conseguíssemos trabalhar isso, né? Então, nós não conseguimos. Beto, congelou. Vamos lá. Hoje estamos sendo testados aqui para ver... Pode passar aí. Passa na mão, por favor. Opa. Agora vai voltar. Vamos lá. Não era bem isso que eu queria. Vamos lá. Então, nós temos a nossa incapacidade de observação. Quer dizer, a nossa capacidade de observação do mundo que nos circunda, e nós fazemos ciência a partir da observação, ela é bastante limitada, né? Apesar desse avanço dos satélites. Então, falamos agora do firmamento, que era a nossa visão. Então, nós já tivemos a impressão que o planeta Terra foi centro do universo e saímos dessa certeza por uma certeza seguinte: a Terra faz parte da Via Láctea, que é uma galáxia, né, num trilhões de galáxias no universo observável. Eu não estou falando do universo como um todo, que é infinito, do pequeno pedacinho observável de trilhões e trilhões de galáxias, a Via Láctea, onde nós estamos. Essa é uma foto da Via Láctea. Nós somos uma das estrelas. E a parte mais nobre dessa galáxia, que é uma galáxia da forma espiral, é o núcleo da galáxia. E aí eu pergunto a vocês, aonde nosso solzinho está? Na extremidade da galáxia. Então, nós nem na nossa galáxia, que é uma galáxia tímida, ocupamos uma posição de destaque, né? Então, nós nos acharmos no passado que éramos os únicos, exclusivos seres da criação, filhos de Deus e tal. E aí, para tirar um pouco o nosso conforto, né, dessa coisa estática, paradinha, que a gente acha que o mundo está controlado, eu trouxe alguns dados aqui para nós refletirmos. Esse mundinho que nós estamos aqui em pé agora, sentado, a nossa galáxia, a Via Láctea, se desloca a velocidade de 2,3 milhões de quilômetros por hora. 2,3 milhões. Então, aquele conjunto de estrelas que nós vimos anteriormente, com milhares de planetas, bilhões de planetas, bilhões de estrelas, está se deslocando no universo a 2,3 bilhões de quilômetros. Como tudo no universo, demora muito tempo. Então, tem uma boa notícia, que esses tempos são muito longos, e a má notícia é que ela vai se chocar com Andrômeda daqui a alguns milhões de anos. Então, nossa galáxia vai ser devorada por uma outra galáxia. Mais que isso, ela está sendo empurrada nessa direção, né? A Terra tem vários movimentos, a gente sabe disso. Ela gira em seu eixo a 1.600 km por hora, que é uma velocidade considerável.
dá a volta ao Sol a 100 mil quilômetros por hora. Então, conjuga isso tudo. A galáxia se desloca do espaço sideral a 2,3 milhões de quilômetros por hora, rodamos em torno do nosso eixo a 1.600 quilômetros por hora, rodamos em volta do Sol a 100 mil quilômetros por hora, e nosso astro, o nosso Sol, orbita na galáxia a 850 mil quilômetros por hora. Se nós somarmos essas velocidades todas, nós estamos andando, deslocando no espaço a uma velocidade incalculável, né? É uma coisa assim completamente insana. Mas a gente assim, puxa, mas o nosso planeta é muito seguro. O nosso planeta nós podemos comparar a um ovo. A crosta que nós estamos em pé agora, se deslocando nessa velocidade, é a casquinha do ovo. E a gema lá dentro é magma, que está mais ou menos a 1.500 graus centígrados. Então, a gente está em pé no ovinho. Vocês sabem como que o ovo quebra, né? Quem já tentou fritar um ovo, escapuliu, bateu assim na pia, quebrou o ovo. Nós estamos em pé no ovo, nos deslocando a velocidades incalculáveis no espaço sideral em rota de colisão com Andrômeda. Então, aquela certeza que a humanidade tinha, né, absoluta, de que a Terra era o centro do universo, e nós éramos os únicos seres da criação, hoje em dia a gente já tem dados para perceber muito claramente que esta realidade é totalmente inverídica, que é aquele absolutismo, né, da coisa material, da robustez do planeta, não sei. Não, é um planetinha dentro de uma constelação modesta que se desloca a velocidades estonteantes. Então, nós saímos daquele preconceito orgulhoso de nos acharmos alguma coisa para nós termos certeza que nós somos mais um pedacinho desse grande universo. Nós somos seres do universo, né? Deus nos criou. Porventura, estamos encarnados no planeta Terra, como poderíamos estar encarnados em qualquer outro planeta ou estrela no espaço. Então, porventura, estamos aqui, mas nós todos, espíritos imortais, fomos criados, somos cidadãos do universo, né? Nesse momento, em função do nosso karma comum coletivo, estamos encarnados neste planeta em caminhada evolutiva, que vocês vão perceber ao longo do nosso estudo que não é definitiva, né? Estamos aqui provisoriamente, nessa etapa da nossa caminhada evolutiva. Então, os conceitos básicos desse processo de diferentes categorias de mundos habitados, né? Os espíritos nos contam com muita clareza que a Terra não é o único planeta habitado. Isso é uma certeza já absoluta, até porque, vocês vão ver, tem comunicação bastante farta. Eu me reservei o direito de observar só a Revista Espírita de março de 1858, mas tem comunicação à vontade dos espíritos sobre vidas em outros planetas. Por que eu me reservei? Porque a Revista Espírita de 1858, Kardec tratou das comunicações mediúnicas que falam dos planetas que orbitam o Sol, os nossos planetas conhecidos, né? Urano, Marte, Júpiter, Netuno, Plutão. Então, isso é interessante para nós, né? Porque se eu vou falar de um planetinha, de uma estrela lá não sei aonde, que a gente nunca ouviu falar, fica uma coisa meio remota, né? A gente é capaz de ver Vênus, a gente é capaz de ver Júpiter. Então, isso está mais próximo da nossa realidade. De acordo com os ensinos de Jesus, existem inúmeros mundos ou moradas na casa do meu Pai. É o universo. Nós somos cidadãos universais, estamos encarnados aqui, como poderíamos estar encarnados em outros lugares. Como irmãos nossos estão encarnados em outros mundos. Assim como os espíritos progridem, também os planetas passam por transformações evolutivas. A gente pode ver a própria Terra, que vem num processo de transformação importante. Ela está muito aquém do que nós desejávamos, ainda não conseguimos abandonar o estágio de provas e expiações para o estágio de regeneração, e isso também não é um clique, né? Porque às vezes a gente tem aquela visão mágica que 20 não sei quanto de dezembro do ano que vem a gente vai... Não é assim. É um processo lento e paulatino, em que nós vamos nos transformando. Por quê? A evolução planetária é a expressão
da evolução individual de cada um de nós. Enquanto cada um de nós não se transformar, o planeta não se transforma. Então, não existe transformação mágica do planeta. Existem transformações individuais. É o somatório da melhoria de cada um de nós que muda o planeta, muda a sociedade, muda os países, né? É o comportamento individual de cada cidadão se transformando moralmente que faz isso, né? Então, o mundo não retrograda. A Terra está sempre melhor. Não, a Terra está muito pior. Não, está muito melhor. Porque se amanhã de manhã um de nós tiver melhorado um pouquinho, o planeta como um todo melhorou, porque ninguém piora. Então, os planetas vão. Então, os planetas, o estágio evolutivo dos planetas é a expressão do comportamento dos seus habitantes, né? Então, nós, habitantes do planeta Terra, definimos o estágio vibratório do planeta, e aí eu falo da psicosfera do planeta Terra, em função dos nossos pensamentos, atos, atitudes, né? Ações. É elas que definem o quão evoluído ou não evoluído é o planeta Terra. Somos nós. Se nós estamos mudando e outros espíritos mais evoluídos, né, estão encarnando no planeta Terra, esse movimento muda o comportamento planetário. Esse exílio não significa uma condenação divina ou retrocesso na evolução espiritual, mas nova oportunidade que Deus oferece aos seus filhos em outro educandário. Quer dizer, nós, quando encarnamos no planeta Terra, é uma oportunidade. Cada encarnação nossa é uma oportunidade evolutiva, né? Nós esquecemos as nossas vidas passadas, graças a Deus, né? Porque se a gente lembrasse, ficaria muito assustado com o que fizemos. Então, nós temos esse beneplácito da bondade divina de nos permitir esquecer quem nós fomos. Eu sempre brinco que, se não fosse o esquecimento do quem nós fomos no passado, não teria palestrante espírita, né? Porque se vocês soubessem quem eu fui, ninguém estaria mais aqui me ouvindo. Então, graças a Deus, vocês não sabem o que eu fiz, as peripécias de vidas passadas. Então, a credibilidade permite que eu fale a vocês aqui. Mas nós estamos nesse processo de transformação. E esse processo é contínuo. Assim como a Terra, num momento importante da sua transformação, teve os exilados de Capela, muitos de nós, ainda recalcitrantes no erro, reencarnaremos em planetas inferiores e alguns de nós, por evolução acelerada, encarnaremos em planetas superiores. Essa mudança é natural. Então, Kardec, didaticamente, dividiu em categorias, né? É infinito as categorias, né? Essa taxonomia proposta por Kardec é meramente didática, porque se a gente quisesse classificar, seria uma miríade de classificações possíveis para os mundos, porque ele é o somatório do estado evolutivo de cada um de nós. Então, existem planetas nos mais variados estágios evolutivos, mas, para ser claro, ele classificou em mundos primitivos, que são os mundos que nós estamos na barbárie, nós vivemos isso no planeta, mundos de provas e expiações, esse nós conhecemos bem, porque é a nossa realidade. Depois nós vamos explorar um pouco uma síntese do comportamento que caracteriza esses mundos, mundos de regeneração, que nós estamos nos candidatando agora, mundos ditosos, que ainda tem muito feijão para comer ainda para chegar lá, e mundos celestes divinos, aonde espíritos puros se reúnem, né, na governança do espaço. A Terra hoje, na condição de provas e expiações, se prepara para um novo ciclo evolutivo. Nós estamos nele, plano de regeneração, pelo que todos estamos recebendo oportunidades valiosas na atual transição. Então, nós estamos vivendo um momento ímpar, né, de separação do joio e do trigo, um momento em que nós vamos definir quem vai continuar nesse estágio evolutivo no planeta Terra, e o planeta mudando de patamar, e quem vai ser convidado gentilmente a reencarnar em planetas diferentes, como os exilados de Capela o fizeram no passado, né? E aí a gente tem aquela história fantástica, que a gente pesquisa até hoje, do conhecimento dos egípcios, do conhecimento dos maias. Não, que espíritos eram esses, com um conhecimento científico fantástico, né? Com uma capacidade de engenharia, que até hoje a humanidade fica perplexa. Eram
exilados de Capela que vieram a ter conosco aqui. Segundo Emmanuel, grande parte da humanidade terrena veio exilada de um planeta do sistema de Capela. E é verdade. Então, os mundos primitivos, né, são destinados às primeiras encarnações do espírito, são, que não podíamos esperar, mundos formados há menos tempo, e neles se encontram todos os seres nas suas fases iniciais, né? Deus cria permanentemente, nos cria simples e ignorantes, é a nossa caminhada de alfa a ômega, né? De seres simples e ignorantes, a angelitude. Então, nesse momento, existem espíritos que precisam de mundos primitivos para começar esse aperfeiçoamento moral, e nós, que já andamos aí alguns bilhões de anos, estamos na fase já de caminhar para a regeneração. Esses espíritos primitivos têm pouco senso moral desenvolvido. Mundos de provas de expiação são mundos nos quais os espíritos reencarnam para expiar seus erros de vidas passadas. É o que nós estamos vivendo. As atribulações que nós vivemos na nossa vida do dia a dia são exercícios de aprendizagem, né? Isso aqui é uma grande escola, um grande hospital, em que nós temos a oportunidade de nos aperfeiçoar moralmente. Nesses mundos, o mal ainda é dominante. A gente fica perplexo, mas a gente vê verdadeiras barbáries, né, entre os espíritos, embora já haja a prática do bem. Não é à toa que hoje estamos aqui reunidos para discutir essa evolução humana, né? O Evangelho de Jesus, de nós entendermos nosso papel no concerto universal, para que nós estamos destinados. Essa é uma prática do bem maravilhosa, né? Então, a doutrina espírita descortinou um conhecimento que era dos iniciados, né? Só os iniciáticos poderiam ter esse conhecimento, e hoje é aberto, né? Dionísio está mostrando a revista do Reformador, que trata com muita clareza isso. Então, você não precisa participar de uma seita ocultista para ter acesso agora a conhecimentos que são públicos, que a espiritualidade nos liberou, a terceira revelação. Mundos de regeneração, onde nós estaremos daqui a pouquinho, se Deus quiser, no quais os espíritos que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Quer dizer, o mundo de regeneração é um mundo que não temos espíritos perfeitos ainda, mas que nós já eliminamos esses maiores defeitos provenientes do orgulho e do egoísmo, né? Então, nós temos uma vida mais fraterna, mais tranquila, mais agradável. Os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal de forma quase que perfeita, e os mundos celestes, onde temos os espíritos puros, né? Então, esse quadro evolutivo é um quadro didático só para nos ajudar nessa caminhada, né? Nós viemos da animalidade no momento da criação e caminhamos para a angelitude, essa caminhada de alfa a ômega. Esse é o grande papel nosso. E o que acontece com cada um de nós, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio, uns caminhos mais rápido, outros caminham mais lentamente, né? Então, uns chegarão à angelitude mais rápido, outros chegarão. A velocidade da nossa caminhada é livre-arbítrio. Quem define somos nós. Cada um de nós toma decisão. São as suas decisões que vão caracterizar a velocidade da sua caminhada para a luz. A única coisa determinística é que todos seremos espíritos puros. Mais tarde ou mais... E vocês vão lembrar de Nosso Lar, quando André Luiz, emocionado, recebe a visita da sua mãe, né, numa encarnação, e ela tem que fazer um exercício muito grande, vibratório, para chegar ao nível de vibração. Olha que André Luiz já está no Nosso Lar. Apesar dele não ser um exemplo de virtude, ele já estava numa colônia espiritual bastante sofisticada, né? Ela é obrigada, e ele, com deslumbramento, vê a sua mãe, aquele ser luminoso. O que aconteceu? Eles conviveram juntos, foram mãe e filho. Mas ela é um espírito muito mais aplicado. Ela evoluiu, né? Ela caminhou passos largos, perispírito de pouquíssima densidade, né? Bem sutil. Ele, ainda apegado à matéria, com perispírito pesado. Por que dois seres que conviveram ali lado a lado, ombro a ombro, né? Mãe e filho, se separaram brutalmente? Porque um foi
recalcitrante pelo seu livre-arbítrio, e o outro foi virtuoso. Isso acontece conosco a qualquer momento, né? Isso que a gente não percebe, porque ao longo da nossa caminhada evolutiva, né, cada um de nós, quantas mães e pais nós já tivemos ao longo da caminhada evolutiva? Muitos, muitos, né? E a gente sabe o que representa uma mãe. Quantas das nossas mães históricas estão num estágio evolutivo muito superior? Por quê? Porque são espíritos luminosos. E nós estamos ainda aqui no planetinha reclamando, né? Naquele rame-rame daquele ciclo interminável, né? Que o budismo trata de dor e sofrimento, de reencarna, volta, volta, reencarna, erra de novo, volta, volta. E a gente fica perplexo porque sofremos, né? Sofremos porque erramos, né? O que nós vamos colher na próxima encarnação? A colheita é obrigatória, a semeadura é livre. E nós estamos semeando agora, né? Nesse instante, nessa vida, o que nós vamos colher na próxima encarnação. Então, o nosso grau de felicidade, porque o que nós ansiamos todos é sermos felizes, né? Nós buscamos ansiosamente a felicidade plena. E a felicidade plena se dá pela nossa reforma moral. Esse exercício difícil para nós, né? Porque nós achamos que a felicidade vem como uma dádiva, um presente divino. Tem uns até que acham que determinadas práticas exteriores podem nos trazer felicidade, alegria, tranquilidade, paz interna, e quando não é verdade, né? A única coisa que nos traz esse estado de sentimento é a transformação moral. E é um exercício de dentro para fora, não vem de fora para dentro, não cai do céu, né? Então, diz, não, tem que ir ao centro toda sexta-feira, tem que dar 3 pulinhos, tomar 3 litros de água fluídica, tomar passe com o médium XYZ e tal, isso é muito bom. Não. O que é muito bom para nós é exercitarmos essa transformação. E isso que vai acelerar esse processo da caminhada para a angelitude, né? E aí eu peguei aqui, falando sobre os diversos estágios evolutivos dos planetas, uma frase do Leon Denis: na planta a inteligência dormita, quer dizer, nesse estágio inicial não há nenhuma consciência do eu, da nossa existência como seres da criação, Deus, o Criador. No animal sonha, então nessa fase nós já temos uma intuição da nossa existência e da existência de Deus, e só no homem acorda, conhece-se, possui e torna consciente. A partir daí, o progresso de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza só se pode realizar de acordo com a vontade humana, com as leis eternas, né? E aí peguei da revista Espírita de 1800, peguem essa revista, é muito interessante. A revista Espírita, março de 1858, tem artigos fantásticos. Então, eles falam sobre Júpiter. E aí, por isso que eu falei, vou explorar a revista Espírita, porque ele trata de planetas que nós conhecemos. E nesse trecho, Kardec comenta, e foi com essa intenção que um deles, um espírito comunicante, que viveu na Terra com o nome de Bernard Palissy, célebre oleiro do século XVI, ofereceu-se espontaneamente, sem que ninguém lhe o pedisse, para elaborar uma série de desenhos tão notáveis por sua singularidade quanto pelo talento de execução, destinado a dar-nos a conhecer até nos melhores detalhes esse mundo tão estranho e tão novo para nós. Ele está falando sobre Júpiter. Alguns retratam personagens, animais, cenas da vida privadas. Os mais impressionantes, porém, são os que representam as habitações, verdadeiras obras-primas de que coisa alguma na Terra nos poderia dar uma ideia, porque em nada se assemelham ao que conhecemos. É um gênero de arquitetura indescritível, tão original e, entretanto, tão harmoniosa, de uma ornamentação tão rica e tão graciosa, que desafia a mais fecunda imaginação. O senhor Vitorien Sardou, jovem literato de nossas relações, cheio de talento e de futuro, mas de forma alguma desenhista. Então ele quis ressaltar que o médium não tinha nenhuma competência com o desenho, serviu-lhe de intermediário. Então o Palissy fez uma série de desenhos. Eu trouxe um para vocês dessa série, que é a casa de Mozart, em Júpiter.
Então, Mozart, hoje, um espírito muito evoluído. Júpiter é um planeta muito evoluído, segundo a espiritualidade. E o Sr. Palissy, esse desenho foi publicado em 1858, na Revista Espírita de março, e mostra a obra arquitetônica lindíssima, que é o padrão de arquitetura que é usado em Júpiter, né? E aí, os espíritos de diversas comunicações, eu peguei uma síntese aqui, faz um comentário gerais. Marte seria menos adiantado que a Terra. Os espíritos ali encarnados parecem pertencer quase que exclusivamente à nona classe, que são os espíritos impuros, né? A dos espíritos impuros, de sorte que o primeiro quadro que demos acima seria a imagem desse mundo. Vários outros pequenos globos estão em alguma... Então, Marte, segundo a comunicação espiritual, é um planeta que está no estágio evolutivo naquela fase inicial. A Terra viria em seguida. A maioria de seus habitantes pertence incontestavelmente a todas as classes da terceira ordem, que é onde nós estamos, de mundo, provas e expiações, e uma parte bem menor às últimas classes da segunda ordem. Os espíritos superiores, os da segunda e da terceira classe, aqui cumprem algumas vezes missões de civilização e de progresso, mas constituem exceções. Quer dizer, a maior parte dos espíritos que estão encarnados hoje no planeta Terra ainda são espíritos de padrão moral inferior. Mercúrio e Saturno vêm depois da Terra. A superioridade numérica dos espíritos bons dá-lhes preponderância sobre os espíritos inferiores, do que resulta uma ordem social mais perfeita, relações menos egoístas e, consequentemente, condições de existência mais felizes. E por que eu escolhi a Revista Espírita? Porque ele trata dos planetas que estão aqui conosco, circundando o nosso Sol, né? A Lua e Vênus encontram-se mais ou menos no mesmo grau e, sob todos os aspectos, mais adiantados que Mercúrio e Saturno. Então, Vênus estaria muito mais adiantado que... E Júpiter e Urano seriam ainda superiores a esse último. Então, você vê que a gente tem uma escala bastante ampla nesse pequeno universo, minúsculo universo, que é o Sistema Solar, né? Nós estamos falando de poucos planetas, em torno de um Sol que é bem pequenininho, numa constelação que é a Via Láctea, menorzinha ainda, num concerto universal. Então, vocês imaginem, a partir dessa descrição, o que é a vida no universo, né? As matizes, as mais diversas matizes evolutivas que nós temos. E não vamos esperar, jamais, né, na nossa tola ignorância, esperar que os nossos rudimentares instrumentos, apesar de já bem sofisticados, serem capazes de identificar e detectar vidas nos mais diversos padrões vibratórios que o universo tem, né? Os padrões vibratórios são os mais distintos. E só para afirmar a vocês isso, eu peguei um exemplo aqui do planeta Terra. Existem os límulos. Límulos são animais pré-históricos no mar, né? Parece um meio ali, uma ostra, um tipo, sei lá, um siri, e eles têm sangue azul. Tá? Inclusive, eu peguei a foto de um laboratório, vocês estão tirando o sangue do animal, você vê que a cor do sangue é azul. Por quê? Porque nesse animal que vive no planeta Terra, que inclusive foi usado no estudo da AIDS e diversas doenças, né? Eles estão usando, o elemento químico que transmite o oxigênio para as células é o cobre, não é o ferro. Porque o nosso sangue é vermelho por causa do ferro, né? O ferro é fundamental. Está com anemia, está com pouco ferro. Vocês já ouviram nessa história, porque o ferro é o componente químico que é o portador, o veículo que leva oxigênio para as células. No límulo, o elemento é o cobre. Então, no nosso planeta, a gente fala muito de sangue azul como um símbolo de nobreza e tal. Nós temos um animal que está sendo muito importante para desenvolvimento de uma série de remédios que tem sangue azul, né? Quando a gente pressupõe, eu acho que ninguém sabia, que todo mundo, todos os animais e todos os seres têm sangue vermelho. Não, não tem. O límulo não tem sangue vermelho, tem sangue azul e mora aqui no nosso planetinha. Imagine vocês o que deve acontecer em outros planetas, né? Isso é uma pequena variação do planeta Terra. Eu peguei para mostrar como há uma diversidade na criação. E aí ele fala...
o espírito comunicante fala para Kardec sobre o corpo em Júpiter. E eu achei muito interessante como é o corpo físico de um espírito encarnado em Júpiter. A conformação do corpo é mais ou menos a daqui, porém é menos material, menos denso e de uma maior leveza específica. Nós estamos falando de matéria quintessenciada. Enquanto rastejamos penosamente na Terra, o habitante de Júpiter transporta-se de um lado ao outro lugar, deslizando sobre a superfície do solo, né? Então, toda vez que a gente faz estudo de uma colônia espiritual, a gente vê que os espíritos superiores são capazes, né, de se levitar, de se deslocar. E aí, em Júpiter, acontece isso, né? Deslizando sobre a superfície, quase sem fadiga, como o pássaro no ar ou o peixe na água. Sendo mais depurada, a matéria de que é formado o corpo dispersa-se após a morte do corpo físico, sem ser submetida à decomposição pútrida, né? Porque o que nos choca é que, quando nós perdemos o nosso corpo físico passa por um processo de decomposição bastante chocante, né? Ali não se conhece a maioria das moléstias que nos afligem, sobretudo as que se originam dos excessos de todo o gênero e da devastação das paixões. A alimentação está em relação com essa organização etérea. Não seria suficientemente substancial para os nossos estômagos. Então, a alimentação dele, né, é bastante sutil, grosseiro, sendo a nossa por demais pesada para eles. Compõe-se de frutos e plantas de alguma sorte. Aliás, a maior parte deles, olha que informação interessante, aurem no meio ambiente, né, cujas emanações nutritivas aspiram. Se vocês forem estudar um pouco de cultura hindu, né, existe todo um processo de você se alimentar do prana, né, que são as energias da natureza, e você é capaz de sobreviver absorvendo o prana. E Júpiter acontece isso, né? A duração da vida é proporcionalmente muito maior que na Terra. Vou ler mais. A vida média equivale a cerca de 5 dos nossos séculos. Então, nós estamos falando de 500 anos. Então, é um padrão de corpo completamente diferente do corpo físico que a gente tem aqui. Então, aí Kardec, Livro dos Espíritos, ressalta o seguinte, para terminar, que o meu hora está avançando. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente. Então, esse planeta Terra não foi o primeiro planeta que nós encarnamos nessa nossa caminhada evolutiva, não será o último. Então, o planeta tem a sua marcha inexorável evolução, mas muitos de nós se atrasam ou se adiantam, né? Como aquele exemplo que nós demos anteriormente. Como os exilados de Capela foram convidados para vir para a Terra, muitos dos espíritos habitantes do planeta Terra serão convidados a encarnar em planetas inferiores, e muitos de nós, por seu mérito, encarnará em planetas superiores. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado, e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. São outras tantas estações, cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. É-lhes uma recompensa a ascenderem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado. E até comentava-se na nossa palestra, né, o Alberto, hoje de tarde, ele falando isso, né, que a mente em psicose surgiu, que quando os exilados de Capela chegaram ao planeta Terra, eles ficaram tão chocados com os corpos disponíveis para eles reencarnarem, que eles estavam supondo reencarnar em corpos de animais. E aí surge toda a teoria da mente em psicose, fruto da revolta daqueles espíritos de Capela, que, apesar de não estarem no padrão evolutivo que eles precisavam ter para continuar naquele planeta, eles consideravam a Terra muito inferior. Então, não sei se vocês conhecem a teoria da mente em psicose, é que você encarna num corpo humano e, ora, você encarna num corpo de um animal, né? Então, eles creem nessa teoria, isso é muito comum na Índia. E Alberto ressaltava, a mente em psicose foi fruto do choque, né, desses espíritos que vieram. Então, é a nossa evolução humana, né? Nós evoluímos, e aí tem uma coisa muito importante que vocês já ouviram falar, né? Existe essa transição
do animal para o hominal, que é o elo perdido, né? E que Edgar Armond nos alerta que o elo perdido, na verdade, nunca foi achado pelos nossos pesquisadores e cientistas, porque essa transformação definitiva se deu no espaço, no perispírito. Então, quando nós demos o passo seguinte para a fase hominal, não encontramos. Então, até hoje, nós não encontramos, né? A gente pesquisa desde o Homo erectus aos australopithecus, mas a gente não achou aquele ser que está ali no meiozinho entre um australopiteco e o Homo sapiens. E onde está o elo perdido? Segundo Edgar Armond, ele está no mundo espiritual, porque foi uma transformação do perispírito. Então, a característica de um mundo, nós tivemos nesse mundo primitivo, que é um mundo de caçadores-coletores, um mundo de violência, né, de dor. Então, isso é importante. Suponhamos, então, um globo habitado exclusivamente por espíritos da nona classe, que são espíritos impuros, e para lá nos transportemos pelo pensamento, isso é uma proposta de Kardec. Nele veremos todas as paixões liberadas e sem freio. O estado moral mais baixo, grau de embrutecimento, a vida animal em toda a sua brutalidade, nada de laços sociais, que era aquele quadro que a gente viu, né? Porquanto cada um só vive e age por si e para satisfazer seus grosseiros apetites. Então, o que Kardec quer demonstrar com isso? Que a evolução do mundo é a expressão da ação moral de cada habitante do planeta. Aquele planeta, ele, na verdade, representa... eu vou pular aqui um pouco, que eu quero ir ao final, que é esse último, para a gente encerrar, que é a nossa caminhada de alfa a ômega, né? Nós passamos pelos diversos reinos, chegamos ao reino animal, né, onde nós já temos uma intuição muito clara, temos um instinto, que é um princípio da inteligência, nós temos princípio vital, temos vida orgânica, temos uma sensação da criação de Deus, o nosso Criador, nosso Pai Celestial, mas ainda não temos a capacidade de pensar, de raciocinar. Caminhamos, evoluímos e chegamos ali na extremidade a seres angelicais, quando nós, depurados, nos libertamos definitivamente da matéria, do corpo material e levamos uma vida meramente espiritual, porque nós nos depuramos e chegamos ao estado de espíritos puros, nós chegaremos lá. Nessa caminhada evolutiva importante que nós estamos dando, e é fundamental nós nos libertarmos das nossas angústias e mazelas do dia a dia, para nós termos essa visão abrangente, né, da onde nós viemos e para onde nós vamos. Nós temos que ter consciência de nós, espíritos imortais, estamos numa caminhada. Esse é só um estágio, um pequeno estágio dessa grande caminhada, e que o que transforma essa nossa vida e nos dá esse estágio de felicidade e nos permitirá alcançar aquele quadro à direita, onde nós, libertos do corpo físico, possamos alçar voos maiores, é a nossa transformação moral. O grande exercício que é o desafio de todos nós, né? Nós esperamos sempre as coisas que acontecem milagrosamente na nossa vida e vão nos melhorar. Eu lembro que só chuva e granizo cai do céu, o resto é construção de dentro para fora, né? Então, se a gente espera alguma coisa de fora para dentro, é chuva, mais nada. Em vez de quando nem chuva tem caído. Fora isso, é exercício de domínio sobre os nossos instintos mais primitivos, né? Sobre as nossas cruezas, nossas facetas, que a gente às vezes fica envergonhado de pensar que sentimos e pensamos daquela maneira. E é essa capacidade de autocrítica, de transformação pessoal, que nos libertará definitivamente desse ciclo de dor e sofrimento do planeta Terra e nos permitirá essa felicidade suprema, desfrutar os mundos superiores. Muito obrigado, boa noite.